Estou aqui quanto pré-candidato a vice. E aí, povo, bom? Começando mais um bate-papo aqui, mais um podcast. Agora, oficialmente, o pré-candidato a prefeito Márcio Rogério e o pré-candidato a vice-prefeito Roberto Leles, junto aqui com o nosso pré-candidato a vereador Bruno Fernandes, para tratar de um assunto muito importante aqui para a nossa cidade, né? A gente com o objetivo de trazer no nosso bate-papo, nas nossas entrevistas, classes, grupos que precisam de voz, grupos minoritários que precisam de ganhar voz, né? E essa é a nossa proposta aqui, e trouxemos o Bruno hoje para nos ajudar aqui a poder entender, pensar e propor soluções para os grupos do LGBTQIA+. Né? E aí, Bruno, me conta um pouco sobre você, sobre a sua história e como você está nessa aí, dessa luta aí pelo orgulho LGBT, né? Você hoje faz parte do Conselho Municipal de Políticas LGBT. De LGBT, né? E está aqui para poder falar sobre o assunto. Vai, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Márcio, Roberto, é um prazer. Eu sempre defendi a comunidade LGBT e sempre defendi em lugares onde ela era mais marginalizada. Eu fui da Igreja Evangélica de 99 até 2019, durante 20 anos. E nessa minha trajetória eu sempre era a favor, porém nunca militava como defensor, nunca militava como apoiador, nunca militava. Eu sempre defendia a categoria dentro das igrejas evangélicas. Sempre fui criticado por isso, já fui marginalizado por defender a comunidade dentro das igrejas evangélicas. E de um tempo para cá, eu resolvi me impor, resolvi me posicionar, porque não é apenas você ser a favor e não ir contra. É necessário que você se posicione e defenda, que lute pela comunidade e pela causa. Em 2022, teve a eleição, a conquista do primeiro Conselho de Políticas LGBT de todo o povo. E após isso, eu me inscrevi, participamos da eleição, fui eleito como suplente na pasta Transsexuais e Travestis, fui eleito como vice-presidente do Conselho, e estou até hoje. Estamos aí nessa luta por direitos, por igualdade, por condições que as pessoas LGBT tenham de viver. Porque, para vocês entenderem uma coisa, a categoria LGBT ela não quer nada mais, nada além do que viver. Ter o seu direito de construir sua casa, de ter a família, de poder frequentar as igrejas, de poder frequentar espaços de lazer, estar em espaços de fala, estar em espaços de poder. Elas simplesmente querem isso. A categoria LGBT ela não quer nada mais, nada menos do que poder viver a própria vida em paz, sabendo que mora num país onde ela vai ser acolhida. E não o que vem acontecendo, que infelizmente nós moramos num país que é totalmente, entre aspas, contra essa liberdade que a comunidade LGBT tem de poder viver. Apenas isso. Vocês querem ser. Exatamente. Ser. O Bruno, só quer ser. Bom dia a todos. O Bruno, partindo do princípio da sua pré-candidatura a vereador, a sua principal bandeira vai ser em defesa da comunidade LGBT? Sim. A minha principal bandeira vai ser em defesa da comunidade LGBT, a defesa dos direitos, da igualdade, principalmente quando a gente se interage do assunto, a gente percebe as necessidades que essa comunidade tem. A gente vê a necessidade dela ser atendida nos locais pelo nome social, de ela ter acesso aos espaços de saúde, de ela ter acesso aos espaços de lazer sem preconceito, sem ir aos lugares, sem ter medo de saber se vai voltar para casa, se vai ser agredido ou se não vai ser, se vai poder conviver em paz em lugares de acesso. Graças a Deus a gente mora numa cidade muito tranquila. Pedro Leopoldo é uma cidade muito amorosa. Então, assim, Pedro Leopoldo é uma cidade que tem muito que aprender, mas é uma cidade onde a comunidade LGBT tem os direitos de ir e vir conservados, mas nós precisamos crescer muito ainda nas questões políticas, nas questões de acesso, nas questões de respeito e de igualdade. Então, a minha principal bandeira vai ser essa. Você falou aí muito bem, acho que um exemplo claro de como que é necessário ainda avançarmos. Exatamente. Por mais como você falou, a gente é uma cidade ainda que o povo é amoroso, né? Vocês aí tem essa ainda condição de ir e vir sem
maiores transtornos. Mas, por exemplo, a gente não tem um representante ainda do Legislativo, né, que realmente, como você está se propondo, venha com essa, para ter como bandeira principal, é lógico que você vai preocupar com outras causas, mas como defesa principal, né, o grupo, os direitos, né, do grupo LGBT. Exatamente. Então, eu acho muito importante começar a nossa conversa nesse sentido, que a gente consiga, né, o Peropondo consiga ter lá na gestão municipal, como representante mesmo do legislativo, um representante desse grupo. Eu acho que é o primeiro passo que eu te parabenizo, você está assumindo, né, essa condição enquanto pré-candidato a vereador. E porque nós sabemos que, enquanto município, a gente pode fazer muito para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida que vocês buscam, de direitos, e ter uma pessoa lá dentro vai ficar mais fácil. Mas eu acho que o município pode facilitar a questão da atualização de documentos estrangeiros, a questão de discutir uma política pública, a questão dos banheiros, né? O banheiro, como que fica, uma pessoa que é trans, ela usa um banheiro, usa outro. Eu imagino a dúvida que fica na cabeça da pessoa, e como o município pode ajudar numa conscientização maior para isso. Sim. A questão nas escolas, e aí, gente, vamos, pelo amor de Deus, sair fora da questão que foi colocada lá em 2016, 2016, da questão do kit da extrema-direita querer colocar na cabeça das pessoas que a esquerda, o Lula, estava querendo levar a questão do kit gay, estimulando o homossexualismo, isso e aquilo. Não é isso. O que se defende é a conscientização das escolas, gente, para que cada vez haja menos preconceito. Exatamente. Imagine. Menos violência, né? Preconceito, violência física e a violência emocional. Exatamente. A violência emocional, ela talvez é pior do que a física. Lógico. E o grupo falou muito bem, apesar do Brasil ter a maior parada gay do mundo, que é de São Paulo, ser um país considerado que é um país que atrai gays do mundo inteiro para Rio de Janeiro, a capital. Sim. Né? Mas o Brasil ainda é o campeão em crimes homofóbicos. Sim. De assassinatos. Acho que é de São Paulo que é maior, né? A de São Paulo é a maior parada do mundo. Mas eu falo que a cidade do Rio de Janeiro aqui atrai. Muito, né? Então, assim, o Brasil tem essa visão clara de um país que abraça a causa dele. Nós temos essa dualidade de quê? De ter a maior parada LGBT do mundo e ser o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Mata. Sim. Nós tivemos o que você acha que seria? Como você acha que isso acontece? Eu acredito que dentro da categoria, dentro da comunidade LGBT, não é nem porque eu defendo a pasta de transexuais e travestis, mas eu acho que a comunidade transexual e travesti é a comunidade que é menos bem vista no Brasil. É a comunidade que é mais marginalizada, que é mais estereotipada, que é a que mais sofre preconceito. Isso é na minha visão de tudo que eu tenho visto e acompanhado da categoria, de tudo que eu venho participando e lutando a favor. Eu vejo que a categoria da categoria LGBT, da comunidade, a transexual e a travesti, é a que mais vem se sofrendo com isso, sendo marginalizada durante todo o tempo. Por quê? Porque o transexual e o travesti, eu acredito que eles são os que mais impactam a questão do nosso aprendizado como ser humano histórico. Nosso aprendizado como ser humano histórico. Porque a categoria transexual e travesti, ela abre uma gama de possibilidades imensa. Por exemplo, eu já convivi com um homem trans hétero, um homem, entre aspas, um homem trans que se relaciona com uma mulher cisgênero. Aí você tem o caso de mulher trans que se relaciona com homem cisgênero. Aí o que eu mais escuto nasceu no sexo feminino, se identifica como homem e namora como homem. Então por que não ficou como mulher, então? Sim. Porque essa é a questão. Não é questão de sexualidade, como você falou. É como se sente. É como se sente, como se identifica. É como a pessoa olha no espelho e como a pessoa se vê. Eu não me vejo dentro do sexo biológico que eu nasci. Eu não sou isso. É como eles dizem, muitos ainda, infelizmente, ainda dizem,
eu nasci no corpo errado. Eles se identificam como não contrários ao sexo biológico. Eles não se, eles é como se você chegasse hoje, Márcio, Roberto, você olhasse no espelho e você não se identificasse. Esse não sou eu. Sim. Eu não sou essa pessoa. Então eles vivem esse dilema de primeiro se aceitarem, de se reconhecerem, de lutarem. Então, no Brasil, hoje, eu acredito que a categoria transexual e travesti é a que mais sofre por ir totalmente contra o padrão que as pessoas esperam de você. Histórico que as pessoas aceitam. E o que as pessoas sejam aquilo que o sexo biológico já identificou. E o que é um negócio que, assim, quando você fala de sentimento, né, e a gente vive hoje um processo social, que a gente vê muitas pessoas doentes, né, com a saúde emocional, né, saúde mental, ela cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais doentes nesse sentido, né, e aí você pegar uma pessoa que ela está se sentindo como não se sentindo bem com o que está vendo, e aí se você pega, tipo, grupos sociais, grupos que você vive, tipo, seja na família, seja na escola, que quando você fala, eu não me sinto bem sentindo assim, eu me sinto bem me vestindo assim. Aí essa pessoa, quando ela decide se vestir, se postar, se mostrar de acordo com o que está sentindo aqui dentro, essa pessoa vai ser atacada, ser pressionada para ela voltar ao padrão que as pessoas esperam dela. Tipo, imagina o sofrimento. Até então. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Sabe? Tipo, você tá só, tipo assim. Porque se a pessoa sente, o problema não é seu, é dela. Então, tipo assim, então você não pode ficar interferindo. Exatamente. Porque o problema é dela. Exatamente. O seu papel é como você reage a isso. É nós que nos sentimos assim, nos sentimos bem assim, temos que respeitar a pessoa que se sente de outra forma, né? E acho que quando a gente passa de inclusão social dessas pessoas, é quando a gente chegar e ver uma pessoa que se encaixa nesse perfil, a gente só chegar e olhar assim, beleza, tudo bem. Você pode ser assim. Nós iremos te aceitar assim. Eu acho que toda a luta da classe LGBTQIA+, tem a ver com isso. Assim, tipo, tem a ver com eles passarem para a rua e ninguém pensa, lá, apontando o dedo, ou pior, né, tirando a dignidade. Porque é preciso comer, precisa trabalhar, precisa ir ao banheiro. Ela não pode chegar no isso, Roberto, como que o município pode ajudar? Como é que as políticas públicas municipais ou a gestão pública municipal pode cooperar? Né? É o que eles buscam esse apoio. Né? Não só de incentivo à parada, que é importante, que é o momento deles realmente se fazer presente e por voz, né? Ter voz. Mas a questão da preparação de professores municipais para saber evitar o preconceito na escola, porque eu que sou, né, bem da geração X, né, da geração bem mais atrás do que vocês, na época a gente percebia esse tipo de coisa e a gente não via nenhuma ação que coibisse isso. E ainda funciona ainda assim em algumas situações. Graças a Deus, a própria geração, da evolução das gerações, traz aí os jovens, os adolescentes, hoje uma cabeça muito mais favorável à aceitação. Mas ainda existe, né, as piadinhas, as ofensas, e aí como você falou do sentimento. Imagina uma pessoa numa escola que vira o cara e falou ao viadinho, né, ou a sapatona, que eram os termos usados de forma normal. Pejorativo. Na década de 80, vira ofensivo, e você acha que era usado normalmente. Eu acho uma música de um apresentador de televisão famoso, um grande apresentador, naquela época era normal. Agora imagina o quanto isso mexeu com a autoestima daquelas pessoas. Hoje nós temos consciência disso. Por isso que eu falo, a gente teve evolução. Tivemos evoluções demais, mas a gente precisa ainda um conselho, sempre um conselho. O Conselho Municipal, teve eleição essa semana, não teve? Teve eleição essa semana. Então, assim, manter esse conselho e para dar voz a ele, abrir portas na gestão pública para que ele participe ativamente da construção das políticas públicas. Sim. Aí nós vamos caminhar no sentido de atender, porque esse grupo, eles próprios que sabem quais são as necessidades dele. Aí nós citamos alguns exemplos que o Bruno nos ajudou aqui, ó. A questão dos banheiros, a questão das clínicas médicas, uma mulher
a mulher transgênero, mulher trans. ela vai numa clínica feminina, ela vai ser efetivamente bem recebida? Algumas sim, algumas não. Como criar sistemas municipais que possibilitem que isso aconteça de forma natural? É interessante. Concorda, Bruno? São políticas que a gente tem que criar, por exemplo. Um homem trans hoje, ele precisa de atendimento de saúde, de prevenção. Por quê? Porque o sexo biológico dele, o corpo biológico dele, pede isso. Ele pede que seja feito todo esse trabalho, todo esse tratamento. Apesar de que os homens trans hoje, uma coisa que é preciso ver nacionalmente, essa questão do tratamento hormonal. Se eu não estou enganado, eu acho que em Belo Horizonte nós temos um hospital que oferece a questão do tratamento hormonal e da resignificação de sexo. É público. Mas você imagina nós termos um hospital só em Belo Horizonte para atender, em Minas Gerais, 853 municípios. Atender esse grupo de pessoas que querem fazer... É um hospital só. Em Minas Gerais, se eu não estou enganado, é um hospital só em Belo Horizonte que faz essa resignificação, que nada mais é do que a pessoa trocar de sexo para que ela se sinta melhor, ainda mais aceita dentro de si mesma, não é nem para a sociedade, é dentro de si própria. Então, assim, ter um hospital só, em um estado gigante como Minas Gerais, e o atendimento é dificílimo, por quê? Porque para você chegar nesse hospital, você tem que passar pelo atendimento municipal primeiro. Você já não vai direto nele, você tem que passar pelo atendimento municipal. É o município que faz todo o primeiro atendimento. Então, olha a atuação do município. Começa no município. Depende do município fazer o encaminhamento. Exatamente. O município faz o encaminhamento. Então, se começa já a dificultar no município, essa pessoa nunca vai conseguir chegar aqui nesse hospital. Aí o que o pessoal da letra T faz? O pessoal transexual e travesti faz. Os pessoal transexuais, principalmente, procuram tratamentos alternativos, entre aspas. Clandestino, né? Clandestinos. Mercado negro. Mercado negro. Bem, mas olha, eu acho que nós somos uma conversa muito boa, porque o presidente Lula já instituiu para o ano que vem a Confederação Nacional dos Direitos e das políticas LGBT. Que vai ser em 2025. Promoção dos direitos e da cidadania do mundo. Da cidadania. Que a gente tem que lembrar que são cidadãos que merecem ser vistos como cidadãos. São cidadãos pagadores de impostos e que geram bilhões de reais ao PIB brasileiro. A categoria homossexual, a comunidade LGBT, ela é uma comunidade que consome muita coisa. Elas gastam. A gente gasta dinheiro demais. A gente consome muito. Então são bilhões de reais. São bilhões de reais. Então, assim, é um grupo de pessoas, não é um grupo de pessoas que está aqui que só dá trabalho, não. Gera renda. Dá trabalho. Gera trabalho dos outros. Gera trabalho dos outros. Pra vocês terem uma ideia, essa conferência, ela acontecia anualmente. De 2018, ela parou de acontecer. Em 2018, né? 2018 parou de acontecer. Que será, hein? De que será, né? De que será? Vou falar agora, por de que será? Em dezembro agora de 2023, o governo Lula anunciou e ela volta a acontecer em maio de 2025. Em maio de 2025. É uma boa notícia. Isso vai dar suporte, inclusive, para os municípios também seguirem o que for definido lá. Sim. Então, assim, nós vamos ter pauta. Vai ser muito bom para a classe. Então, eu acho que, assim, é fundamental. A gente teve conquista, né, Bruno? Você pensa bem. Em 2011 passou a ter direito ao casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Márcio, é bom falar sobre a questão do casamento, né, que os religiosos, principalmente, eles ficam contra o casamento homoafetivo por questões de liturgia, questão de tradição, de igreja e tudo mais e tal, mas quando a gente pega o significado do casamento, que é você se juntar a uma outra pessoa para cuidar, para se cuidarem até o fim da vida, né, até que a morte os separe, a gente está falando de pessoas que vão viver o amor, né, e aí o amor, ele é o cuidado um com o outro, né, quem vai limpar a bunda de quem quando a pessoa envelhecer, ser doente. Assim, se você não tem alguém que te ama de verdade, que tem esse direito de você, essa pessoa ela não é capaz de ficar com você num leito de hospital. Então, assim, quando você encontra uma pessoa
que é do mesmo sexo de você, e você se apaixona por ela, ele se apaixona no sentido de querer cuidar daquela pessoa, a gente não pode falar que essas pessoas elas não têm o mesmo direito de um marido e mulher tradicional. Tá? Não, elas têm o direito assim, de herdar o que foi construído pelo casal, porque eles constroem vida juntos. Então, quando a gente fala de direito do casamento, a gente está falando de direitos mesmo civil. Aqui, na verdade, assim, em 2011, eles passam a ter direito, né? Reconhecem o direito ao casamento de pessoas do sexo. Então, o direito civil, e a não colocar em consideração a questão de religioso, que aí vem os dogmas, né? De cada religião, que eles, é muito difícil esse avanço. Esse avanço dentro de toda a história, o de histórico, né, dos dogmas de cada religião. Mas já foi uma grande conquista, né, no Brasil. Em 2018, vem o direito do registro. Quando a pessoa faz a troca do documento, se coloca no documento o nome social. Depois, esse documento é só quando faz a ressignificação, que é a troca de sexo, ou a pessoa, assim, mesmo sem fazer a ressignificação. Ele pode fazer. Por exemplo. Não fala cirurgia, não, né? Fala ressignificação. Ressignificação de sexo. Que é o quê? A pessoa ela tenta adequar o corpo ao mais próximo daquilo que ela se sente. Não precisa de cirurgia, a adequação. Não, a troca você de tem documentos, hormônios, né, você tem tudo para ajudar. Exatamente. A troca de documentos, ela pode ser feita tanto com cirurgia ou sem cirurgia. Ok. É a questão do nome civil. Certo. Nós temos uma pessoa bem entendida para conversar com a gente. Obrigado. A gente precisa de aprender, né? Isso aí. Inclusive, duas coisas que eu vou falar. A questão do tratamento hormonal, às vezes a pessoa ela consegue chegar àquilo que ela se sente bem com o próprio corpo através do tratamento hormonal. Porém, o acesso ao tratamento hormonal que é complicado. Aí, outra necessidade de ação. Acesso ao tratamento hormonal. E às vezes acontece o seguinte, gente. Quando a pessoa consegue o acesso, Márcio, ela vai fazer o tratamento, o médico não quer fazer o tratamento. O médico não faz o tratamento porque ele não aceita participar daquilo. Por mais que ele pela regra da profissão, ele tem que fazer, mas infelizmente ele se nega a fazer, porque não aceita aquilo. Aí o que acontece? É como você falou, vai para o mercado negro. Aí, por exemplo, a pessoa compra o hormônio, eu sei a quantidade certa que eu tenho que tomar? Não. Eu sei a forma que eu tenho que tomar? Eu sei. E se tiver reação? E se tiver reação? O que você vai fazer? E se eu tiver algum problema? As pessoas trans, é o que acontece na maioria. A maioria, elas compram o hormônio de forma clandestina e elas mesmas aplicam em casa. Isso é muito grande. Elas mesmas aplicam em casa, sem uma prescrição médica, sem um controle médico, sem um controle de exames para saber como é que está o resultado. Tem muito a se fazer. Tem muito a se fazer em termos de educação, de conscientização. Nós tivemos depois o direito à adoção, né? Nós tivemos depois o direito à adoção. Então, assim, vamos avançando. Uma coisa que está me dando, eu vendo na minha cabeça que a gente conversando é o seguinte: eu falo que a conscientização, você falou isso no início da conversa, né? É uma das ações mais importantes. Né? Então, eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira de, com folders, com propagandas, com a publicidade, você tornar-se vergonhoso uma pessoa que faz discriminação. Por exemplo, é uma ação numa cidade cultural pode funcionar bem, né? Porque quando você criar e usar muito a figura do jovem, do adolescente, para que a gente consiga colocar essas pessoas que ainda insistem, porque tem gente que insiste por falta de, vou dizer, falta de esclarecimento e outras por maldade. Tem gente que por maldade não aceita e assume claramente que se pudesse matar. Nós tivemos um político grande aí que falou assim, que preferia ver o filho dele morto a ser homossexual. Então, assim, a gravidade disso é muito grande. Então, existem muitas pessoas ainda. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país que abraça bem a causa, mas, ao mesmo tempo, ainda é um país campeão em assassinatos, né, ligado à homofobia, é porque nós temos muita pessoa ainda que não aceita, mas não aceita. Nós temos que ter algum trabalho no sentido de tornar essas pessoas visíveis e elas se sentirem mal por estarem expostas e elas, sim, serem discriminados, e não eles. Mas não a comunidade LGBT. Isso é importante, porque vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos há pouco tempo atrás aí um religioso, um pastor, que pegou o microfone,
subiu em cima do altar, e virou e falou assim, eu falando, né, em relação à comunidade LGBT, Deus já matou no dilúvio. Agora, com relação ao orgulho, Deus não vai matar. Deus encarregou eu e você para fazer isso. No altar, no púlpito. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, Incentivando, né? Deus incentivou, Deus ordenou que você e eu matássemos as pessoas do orgulho. O que é o orgulho? A pessoa da comunidade LGBT. E foi isso que você falou. Ela foi exposta para o mundo todo. Mas o que aconteceu? Ela foi aplaudida Aqueles seguidores lá. por todos os seus seguidores dele Mas que defendem aquilo que ele fala. Porque eu já tive embates com pessoas que defenderam essa fala dele. Que ele está completamente certo, que ele tem que fazer isso mesmo, que Deus mandou fazer isso mesmo, e tudo mais. A questão é, tipo assim, que Deus mandou fazer Que Deus isso? mandou Tipo assim, fazer isso? sério, Roberto, pensa bem. como que Deus? Deus falou no ouvido dele que tem que matar. É isso que eu fico. Mas nós temos aí É impressionante isso. E outra coisa que você falou também, a questão da representatividade. Mas até a questão da representatividade, a gente tem que ficar esperto e a gente tem que entender como que é feita essa representatividade. Ontem, uma emissora, a Rede Globo, mostrou uma série, um programa chamado Orgulho, para falar das dificuldades e dos desafios da comunidade LGBT. Porém, em qual horário que ela falou? Falou depois do Globo Repórter, era quase meia-noite. É representativo? É. É bom você ter um programa falando de orgulho numa rede nacional do tamanho que é a Rede Globo. Mas olha o horário. Isso não é horário. Isso não vai impactar quem precisa realmente de assistir isso daí para se conscientizar. Não pensei dessa forma. Teve a representatividade, mas não foi na hora certa. Esse programa teria que ter passado muito mais cedo. É uma observação. Para impactar as pessoas que são preconceituosas de que a comunidade LGBT não quer nada mais, nada menos do que viver em paz, sem mexer com ninguém. É uma Entendeu? observação importante, que essa chamada da Globo, eu vi que ela foi muito bem feita. Foi muito bem feito. Deve muito ter bem sido, eu feito. não assisti, e deve ter sido muito bom. Foi muito bom. Mas você falou certo, num horário que eu mesmo, eu estava tão cansado, que eu não dormi antes. Sim. Durante o Globo Repórter eu dormi. E até isso é importante. Né? Teve, a intenção foi boa, mas a estratégia tem que ser ainda mais bem Tem que ser trabalhada. ainda muito bem Mas trabalhado. você falou um negócio que eu queria voltar, Roberto, que é a questão do Deus. Que Deus é esse que existe. Que Deus, nós temos uma esperança muito grande, viu? Nós somos um país cristão. Cristão. Isso está claro. Né? Então, os espíritas, baseados no Evangelho, do Evangelho de Cristo, os evangelhos do Evangelho de Cristo, a católica do Evangelho de Cristo. Sim. Qual que é o maior mandamento que Jesus Cristo nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Tudo se baseia quando ele fala que nós queremos ser, eles querem ser, como nós todos. Então, assim, é o amor, cara. Passa pelo amor, por você entender que nós somos seres humanos, todos iguais, que essa questão de orientação sexual não muda a pessoa, ao contrário, talvez até melhora a pessoa. É mais solto, mais feliz. Mais feliz. Márcio, quando você fala de amor e fala do Cristo, né? Porque a gente vive num mundo plurireligioso, tem várias religiões, várias religiões, mas tal. E para a qualidade de vida dessas pessoas, eu aprendi, né? Porque eu nasci lá evangélico, depois virei ateu e depois eu voltei ao Cristo. Voltei ao Cristo. Porque eu percebi que é importante você ter um líder a seguir, uma imagem a seguir, né? Então, quando a gente fala do Cristo, do Jesus, né? Ele é impecável. A vida que ele levou, o que ele fez quando esteve aqui, foi fantástico. O problema são os seguidores, que distorcem o que ele fala para poder justificar, às vezes, o machismo, a homofobia. E às vezes até a própria igreja, aí se der que denota, mas o Cristo, cara, ele enquanto modelo de ser o que ele veio como ser humano, ele deu um modelo de vida que a gente deveria ter. Olha só, Márcio, o Cristo foi aquela pessoa que um grupo de religiosos pegou uma mulher adúltera, jogou na frente dele no chão, falou assim, essa mulher adulterou. Segundo as leis de Moisés, a pena é a morte por apedrejamento. Ele foi lá, julgue você então o caso aqui,
Ele foi lá, Atira a primeira pedra que não tiver. virou assim, ó, atira a primeira pedra daquele que não tinha pecado. Se esse mesmo grupo de religiosos pegasse um homossexual e jogasse na frente dele, Ele ia falar a mesma coisa. ele falaria a mesma coisa. Ninguém ia ter condição de atirar pedra Nenhuma. Então, não adianta você falar que você segue uma pessoa que a ação dela é contrária do que você está agindo hoje. Então, nessa situação, quando você encontrar um homossexual, um trans, ou algo do tipo, você fazer a pergunta, se você é cristão, o que Jesus faria? E a gente falou cristão, como eu falei, porque o Brasil é o país, né, do cristianismo. Exatamente. Mas as outras religiões que não é o Cristo, o Deus de referência, vamos dizer assim, mas toda religião se baseia no amor. Todo Deus, né? A religião pega o amor. pega o amor. Então, assim, é o homem que distorce. E, muito importante a gente falar, nós estamos aqui hoje conversando, porque o dia 28 é o dia do orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Dia internacional. Antes de você começar, me fala um pouco sobre as siglas LGBTQIA+. Vamos lá. De ensinar. LGBT abrange as mulheres lésbicas, né? O G abrange os homens gays. O B abrange as pessoas bissexuais e biafetivos, que não só é questão bissexual, de sexual. O que é? Biafetivo. Bissexual é quando se sente atração sexual pelos dois gêneros, masculino e feminino. E biafetivo abrange tanto as pessoas assexuadas, que sentem atração afetiva, amorosa, sem intenção sexual. Sim. Sentem atração afetiva por homem e sentem atração afetiva por mulher. Por pessoas do mesmo sexo, por pessoas do sexo diferente. Mas é só questão afetiva, não sexual. Certo. O T é transexuais e travesti. Aí vem toda a sequência. O Q é o queer, que até hoje é um dos termos até mais complexos. É a pessoa que ela não se identifica com nenhum gênero, ou seja, ela tem essa busca de se identificar por um gênero. Nos Estados Unidos é usado, se eu não me engano, até o termo estranho, porque até hoje é um termo complexo de entendimento de toda a sociedade. Aí tem também os questionadores, que é aquele também que está em busca de se encontrar. Está se questionando ainda, se ele é do gênero masculino e feminino. Diferente do queer. O queer já não se identifica. Okay. E o questionador está em busca aí dessa identificação. Mas você acha que o Nicolas Ferreira está em qual quadro? Já está no queer? Está no quê? Eu acho que ele está em um dos quê? Está no quê? Está questionando. Nicolas Ferreira? É porque ele implica tanto com a causa, e a gente sabe que quando você implica demais com uma coisa, é porque você tem um negocinho ali mal resolvido, né? Mas só que você está colocando essa dúvida aí, significa que realmente ele está ainda não, a gente não consegue se enquadrar em nenhuma das situações. Exatamente. O I é o intersexo, que é aquele que é o antigo, como é que a gente chamava? Tinha um nome para falar dele, você falou certo, era o... Hermafrodita. Hermafrodita. É o intersexo. Hermafrodita. É aquele que nasce com os dois sexos. Com os dois sexos. Hoje é intersexo. E hoje a sociedade tende a levar pelo sexo dominante. Mas às vezes a pessoa que nasce com um sexo, ele se identifica com o outro sexo, não, entre aspas, dominante. Certo. Entendeu? Então existe essa luta aí, essa questão que precisa ser falado mais na sociedade. E o A é o assexuado. É a pessoa que ela não tem atração sexual, né? Exatamente. Assexuado, agênero, que também ela não se identifica com nenhum gênero, e por aí vai. Cada letra, às vezes a letra ela é identificada, lésbica, gay, ela é identificada com apenas uma categoria, uma classificação, mas tem várias letras que definem várias pessoas. A sigla LGBTQIA+, ela sempre vai ter o mais, porque ela sempre vai caber mais um. A sigla ela é gigante. Então o mais é para se você precisar descobrir o outro, você vem para cá. Se for descoberto, ou se a pessoa não se sentir acobertada, não se sentir abraçada pela causa, pela sigla, vai ter o mais lá, porque aquele mais significa que sempre tem espaço para mais. Legal. Sempre tem espaço para se aprender e para se aceitar
todos aqueles que forem marginalizados legal. pela sociedade, o mais de aceitação. Legal. Obrigado pela aula. Pela aula. E dia 28 é o dia do orgulho. É dia do orgulho. Do orgulho. É, orgulho. E por que orgulho LGBT? Porque Fala, orgulho de sermos aquilo que somos. Isso aí, menino. Orgulho de Parabéns. ser aquilo que somos. Bacana. Essa é a questão. Bacana. Essa é a E questão. não se esqueçam, né? Ano que vem tem a conferência. Ano que vem tem a conferência. A nível nacional, nacional. em maio do ano que vem, que vai discutir direitos, direitos direito à cidadania Cidadania e e tudo mais. cada vez mais a inclusão, que você começou a falar. Nossa conversa aqui fala de inclusão. Exatamente. Hoje falamos de inclusão da comunidade LGBT. Vamos falar depois das outras? Vamos sim. Dos outros grupos Vamos que sim. precisam do nosso apoio? Com certeza. E antes mesmo do dia 28/6, o dia 17 de maio também marca, dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou o sufixo ismo. É por isso que hoje não se fala mais homossexualismo, porque o sufixo ismo direcionava a doença. Doença. Ah, tá. Do homossexual era Exatamente, doente. era doente. É doente. Então hoje a Secretaria Mundial da Saúde tirou no dia 17 de maio de 1990 o sufixo ismo. Então o correto é falar homossexualidade. Isso foi Porque não 90. 90. 90. Então tem 30, 34 anos. 34 anos. 34. Ou seja, até 1990, pouco tempo atrás aqui, ó, era considerado uma doença. E não é doença. Era uma anomalia. Anomalia. E é por isso que essa geração, a geração X e os boomers, eles são tão resistentes, porque Exatamente. eles cresceram atacando os a homossexuais. questão, escutando o homossexualismo. E a Milênio fez uma transição que ela foi se tornando menos homofóbica, porque ela já nasceu já nessa mudança de pensamento. Essa própria reconhecimento aí. E aí a Z já tem muito menos problema com isso, né? Tanto que o nosso problema para discutir essas questões é muito mais com a geração X e a geração os boomers e um pouquinho da Milênio. A Z já de boa, já aceita, tanto assim, né? Esse pouco tá 24, 25 anos já tá tranquilo no debate. A Alfa que vem agora, nós vamos estar, tipo, já bem por dentro do assunto e vivendo dentro da sociedade, né? Porque essa geração ela já vai nascer sendo que for para ser, né? Porque quando você colocou no início da conversa, a pessoa ela é aquilo, né? É porque aquilo está dentro dela e ela tem que ter orgulho de ser o que ela é. Exatamente. Ela é. Acabou, gente, ela é. Igual hoje. Hoje nós temos direito a FGTS, direito a seguro-desemprego, direito à carteira assinada. Por quê? Porque os nossos antecessores lutaram por aquilo. Lutaram por aqueles direitos. E hoje nós temos esses direitos conquistados. A comunidade LGBT hoje está lutando por direitos de viverem hoje, mas a luta nossa maior é a seguinte, para que no futuro os filhos, os netos tenham um Brasil totalmente conscientizado de que ser LGBT é a coisa mais simples do mundo. Você falou legal, mas a geração Z, a geração antes da Alfa, 23, 24, 25, 30 anos, ainda assim precisa de um pouco de conscientização, porque grupos que vêm da geração milênio, da Boomer... Só para clarear, né, para quem nos ouviu, na geração Z, né, é a que nasceu a partir do ano 2000. Tá aí com seus 23, 24 anos. É isso aí, né? Mas são grupos de pessoas que ainda vêm carregando sobre si um peso de homofobia muito grande. Infelizmente. Que aprende em casa. Aprende no Congresso Nacional, que nós temos um Congresso, infelizmente, homofóbico. Bruno, só que te falo, você falou dos direitos, né? Você referiu-se aos direitos dos trabalhistas, né? De FGTS, né? Que a gente tem que lutar por novos direitos para não perder esses direitos. Nós vivemos ações no sentido de... E da mesma coisa os direitos da comunidade LGBT. Existe, entramos aí uma tentativa de tirar um dos direitos. De tirar o casamento. Então, assim, a questão é constante, a necessidade de tanto de vir novas conquistas, como também de não permitir Porque é uma coisa interessante. Tire os direitos adquiridos. Isso que eu vou falar pode gerar polêmica, mas eu vou falar. Os direitos de adoção pela comunidade LGBT de adotar crianças. A comunidade LGBT adota os filhos que os casais héteros cisgênero abandonam. Exatamente.
Aí são crianças que Entenderam isso? ficam anos na Por fila. amor, hein? Por amor. Por amor. Puramente Sim. por amor. E crianças que ficariam anos sem ser adotadas. Sem ser adotado. E aí, por causa de uma cultura, você não permite que a criança seja acolhida, né? Porque assim, para a criança já é difícil ela ser abandonada pelos pais. Porque o trauma de ser abandonado, mesmo de bebezinho, o bebê sente a falta da mãe e do pai. O bebê está conectado com eles. Você já tem o trauma de ser abandonado. Uhum. E aí, assim, quando você achar alguém que vai te dar o atendimento primário, sabe? Tipo, trocar essa fralda, te levar pra escola, fazer o dever de casa, abraçar, sabe? Tipo assim, te acolher naquele momento de confusão, de problemas que você está passando ali, ó. Aí você tem que querer evitar porque porque a cultura não permite que essa criança adotada tenha 2 pais, tenha 2 mães. É o que acontece hoje, por exemplo. Eu não gosto de ver 2 homens se beijando, ou então 2 mulheres se beijando. O que eu vou falar para os meus filhos? Você vai falar que aquilo ali são 2 homens se beijando. São 2 mulheres se beijando. Um problema que não é seu. Ué. Exatamente. Acho que a minha questão é tipo assim, o problema não é seu. O problema não é seu. Mas se for meu filho, continua não sendo seu. Assim, o ser humano, gente. É humano, é o ser humano. É o ser humano. O preconceito começa quando a comunidade LGBT tem que se assumir. Quando você chega, vocês dois aqui chegaram pro pai de vocês e falaram assim: eu estou me assumindo hétero. Não. Por que a menina, quando eu estou me assumindo lésbica, o homem, eu estou me assumindo gay? Mas as conquistas já foram muitas. Você pensa, quando a gente vai voltar lá na década de 80. Foram muitas. As pessoas não tinham coragem. As pessoas não. O negócio era tão errado que o gay, a lésbica, o gay, eles se sentiam culpados por ser. Parecia que eles eram culpados de ser aquilo, então eles não tinham coragem de falar com os pais. Eles sofriam internamente, né? Essa evolução já foi assim. Como que é importante essa questão de se sentir culpada? Porque se fosse algo natural, que não fosse interno dela, que fosse natural, fosse interno dela, o sentimento dela, ela parece assim, não, eu não sou, não. Ela conseguiria falar que não era. Mas é tão forte o que ela sente que mesmo a sociedade pressionando ela para não ser, falando que ela é errado, que ela é pecado, que ela é morrer para ir para o inferno, não sei o que lá, mas tal, ela não conseguiria emprego, porque na década de 80, na década de 90... Ela tinha que mudar seu comportamento para conseguir. E mesmo assim ela era, mesmo depois de tudo, ela era. Ela não conseguia se segurar. Mas aí você imagina o sofrimento existencial dessas pessoas. Nossa, eu acho que aqui, estou satisfeito, Bruno, com a conversa. Acho que foi importante você, quanto pré-candidato a vereador, né, vai ter muito mais espaço para você mostrar. Eu acho importante os cidadãos, os eleitores pelo povo pensarem nessa condição de ter o espaço, principalmente as pessoas simpatizantes da causa, de dar força para uma pré-candidatura como a sua, que vai estar ali, né, defendendo, lutando, tentando fazer inclusão de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. Então foi um momento importante para nós. Eu encerro dizendo o seguinte, igual você falou na década de 80, que as pessoas sofriam para procurar emprego e tudo mais, realmente, na década de 80 realmente é isso. Mas em 2024 continua quase que da mesma forma. O nível de autoextermínio, que é o antigo suicídio, entre pessoas LGBTs é gigante. Por exemplo, transexuais e travestis, você sabe, a expectativa de vida de um transexual e travesti no Brasil é 35 anos. 35. A expectativa é de chegar aos 35. Os que conseguem sobreviver a mais de 35 tem que levantar a mão para o céu. Porque nós moramos num país onde é o país que mais assassina transexuais e travestis. E quando assassinam transexuais e travestis, eu estou dizendo o seguinte: eu não concordo com o seu jeito de viver. Eu não aceito a exposição deles. Eu não aceito a sua exposição. Absurdo. Então eu vou matar você porque eu não aceito. Porque você não tem nada a ver com isso. Exatamente. Você tem nada a ver com isso. Mais no início da conversa, exatamente. Por que eles são os mais visíveis? Eles demonstram. Mas é isso que eles são na essência deles. Eles precisam daquilo. É o jeito natural da pessoa. E a Duda, a Duda Salabete, ela trouxe um conteúdo, um período sobre
o perfil da profissão dos trans. Uhum. A grande maioria são garotos de programas. Uhum. Sabe? São garotos de programas, porque é o que aceita. É o tipo de mercado que mais aceita essa classe. Olha pra você ver. Tipo assim, porque no mercado formal, para trabalhar como recepcionista, para trabalhar como gerente, para trabalhar como professor, esse tipo de pessoa não tem espaço. Tem espaço. Então, quando chega em lugares assim, as empresas viram e falam, para ser mais acomodado, para não dar, entre aspas, tanto na pinta, para ser mais educadinho. Isso sofre a comunidade LGBT. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, a gente pode fazer também com a comunidade preta. O próximo podcast... Mas aí uma pessoa preta... Esse seu cabelo, essa sua roupa... Entendeu? São coisas que acontecem até hoje. Nós tivemos um caso de um casal gay que pediu para confeccionar os convites de casamento, que a gráfica falou assim, não, a gente não trabalha com público gay, não. A gente não faz convite para homossexual, não. E negócio prestar aquele serviço. Então, assim, como eu falei, é uma comunidade que consome, é uma comunidade que precisa ser respeitada, e é uma comunidade que precisa de representatividade. Eu me dispus a estar representando a comunidade como pré-candidato a vereador, aqui em Pedro Leopoldo. É uma cidade muito amorosa, mas é uma cidade que tem muito que aprender ainda. E é isso, a gente vai, durante o tempo, nós vamos mostrando o nosso trabalho, mostrando da área de filosofia. Bruno, da área de filosofia além de toda essa luta, o Bruno é filósofo. Da área de filosofia. Né? Então, uma pessoa de inteligência muito... Né, a gente percebe a inteligência do Bruno, pessoa muito simples. Ele tem caminhado muito ao meu lado nessa pré-campanha, né? Eu tenho sido um grande aliado. Ensinado muito, né, mano? Muito, ensinado. Eu falo aprendido muito. Gente, a minha caminhada está sendo maravilhosa, né? Com esse movimento aí da pré-campanha, da Federação do Brasil da Esperança, e nós vamos avançar cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que hoje, para mim, eu vou falar a verdade, você falou uma coisa muito mais séria. Vocês só querem ser. Só viver. Só quer ser. E com a gente nessa caminhada, né, Márcia? Para o governo municipal, a gente está aqui para permitir que vocês sejam. Que qualquer pessoa seja. O amor prevaleça acima de tudo. Assim como Cristo, né, Márcia? Exatamente. Assim como Cristo. Muito obrigado, Roberto. Você que nos faz essa condução aqui muito bem. Exatamente. Muito obrigado por você dar espaço para a comunidade ter voz. Participar, falar e expor aquilo que precisa. Nós precisamos de representantes e eu quero ser um dos representantes da sua comunidade na Câmara, na nossa comunidade. E vem você participar também, tá? Se exponha, se posicione, grite, fale, está errado. Você que é da comunidade e você que é apoiador da comunidade, se manifeste, se posicione, o que é importante. Procure o conselho. Procure o conselho, isso mesmo. Valeu, hein? Obrigado, viu? Tamo junto.